Boas fãs e amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e este é o Mundo do Ciclismo. Desde já agradeço a vossa presença no meu vídeo e bem, iremos então fazer uma análise, uma antevisão da Omloop Het Nieuwsblad, como já puderam ver na thumbnail deste vídeo. É uma prova que será então disputada no dia 26 de fevereiro de 2022, portanto no sábado, no último sábado do mês de fevereiro de 2022, como é hábito. A Omloop Het Nieuwsblad tem por tradição ser uma prova que é disputada sempre no último sábado do mês de fevereiro e que, juntamente com a Kuurne-Bruxelas-Kuurne, que é disputada no domingo, ou no último domingo do mês de fevereiro, fazem parte das provas que iniciam, são o fim de semana inaugural da temporada de clássicas do mundo velocipédico, que tem sempre como clímax, como ponto alto, o Tour de Flandres, a Volta a Flandres, que é disputada sempre nos inícios de abril. Portanto, estamos a falar de uma prova que vai para a sua 77ª edição. É uma prova que tem uma vertente histórica bastante apurada, bastante aprimorada, e no qual dever-se-á realçar 3 recordistas. Existem 3 corredores que a venceram por 3 vezes e que são os recordistas. A verdade é que não existe nenhum corredor atualmente que possa bater este ano este recorde, no sentido em que exista um corredor que esteja equiparado com os demais, porque estes corredores já se reformaram há bastante tempo. Por exemplo, Ernest Terkix, vencedor em 1952, 53 e 56. Foi então o grande vencedor de provas nos anos 50. Depois, Joseph Bruyère, vencedor em 74, 75 e 1980, foi o grande denominador desta prova nos anos 70 e no início dos anos 80. E o Peter Van Petegem, que é o mais recente, que venceu em 1997, 1998 e em 2002. Portanto, atualmente existe um corredor que pode equiparar-se a estes 3 nomes que referi, que é Greg Van Avermaet, corredor da AG2R La Citroën. Portanto, tem 2 vitórias nesta prova e pode colocar-se ao nível destes senhores da Omloop Het Nieuwsblad. Portanto, falando agora um pouco do percurso desta prova, que é então disputada na Bélgica. O percurso desta prova será constituído por 205 km e poder-se-á fazer aqui uma divisão desta prova em 2 partes. Os primeiros 100 km são a parte mais fácil da prova, em que existem apenas 2 dificuldades. E quando eu falo em dificuldades não digo apenas subidas, porque esta prova não é apenas marcada por subidas, é também marcada por setores de paralelo, setores de empedrado, pelo pavê que nós normalmente passamos pela calçada portuguesa, a calçada. Só que a calçada belga é diferente, claro é, da calçada portuguesa, e quando formos falar da antevisão ao Paris-Roubaix, aí sim vamos falar de uma calçada que parece uma calçada medieval, parecem pedras que foram colocadas lá sem qualquer critério. Aqui a calçada ou o paralelo é ainda um pouco mais bem desenhado, mais bem formado. Portanto, há que ter em consideração nessa primeira parte da prova, nos primeiros 100 km, de uma subida, a subida de Le Berg, e também o setor de paralelo em Harulk, uma região bastante próxima desta subida, porque esse setor de paralelo está colocado ao quilómetro 44,5 e a subida a Le Berg está colocado no quilómetro 46, portanto 1 km depois de passar no setor de paralelo. Claramente que andar em paralelo é distinto de andar em cima do asfalto, existe uma maior fricção, existe uma maior dificuldade de corredores mais leves, por exemplo, de conseguir ultrapassar estes setores de paralelo. Para muitos corredores mais leves, passar o paralelo é como se estivessem a subir, e isso é uma comparação bastante surpreendente para uma pessoa que esteja a me ouvir neste momento, mas é verdade. Depois existe um outro setor paralelo ao quilómetro 69, mas depois, meus amigos, a partir do quilómetro 100 até ao quilómetro 191,5, portanto, naqueles 95 km, mais coisa, menos coisa, vão existir 12 subidas mais 9 setores de pavê que vão dificultar a vida aos corredores que queiram vencer a prova. E então aqueles que irão trabalhar para os seus líderes vão ter ali vão estar perante uma situação que parece a passagem do inferno até chegarem
ao fim, que é em Ninovo. Portanto, esta prova vai ligar Ghent, uma cidade bastante conhecida, até Ninovo, num percurso de 205 km. Mas eu irei falar um pouco mais sobre as subidas que constituem esta prova Omloop Het Nieuwsblad. Portanto, vamos falar primeiro da subida que eu vos referi, Le Berg. Le Berg, que está colocado ao quilómetro 46, mas que posteriormente vai ser ultrapassado novamente, no quilómetro 113 de prova. São 500 metros apenas, é uma subida de 500 metros, mas que é feita com um desnível de 5,9%. E se nós olharmos para isto, 5,9% durante 500 metros não é grande coisa. A verdade é que dos 200 metros aos 400 metros é a parte mais íngreme desta subida, em que o desnível chega a valores de 10%. É claro que não se vão fazer aqui grandes diferenças, mas claro que isto vai moer as pernas dos corredores. E claro que estas subidas, que são mais curtas, mas que têm uma grande inclinação, vai fazer com que haja aqui pequeníssimas diferenças e ver se os corredores estão em forma ou não estão em forma para vencer esta prova. Depois temos o Katberg, que está colocado ao quilómetro 103,5. É uma subida feita a duas velocidades, ou seja, é 1,3 km, sim senhor, 3,5%. Mas isto parece 3,5%, 1,3 km. Isto é fácil. Mas não, é que os primeiros 900 metros são feitos a um desnível médio de 2%, ou seja, é muito pequeno. Mas aqueles 400 metros finais o desnível chega aos 11%, ou seja, estamos a falar aqui de uma subida que a podemos dividir em duas partes. Uma que parece plano e depois uma que parece, Deus me livre, parece uma subida muito íngreme, nos quais os corredores vão estar a dar ao pedal e não vão estar muitas das vezes a sair do mesmo lugar. Depois temos o Valkenberg. O Valkenberg está colocado ao quilómetro 138 de prova. São 800 metros. É claro que não esperem numa Omloop Het Nieuwsblad nem numa clássica flandriana ou belga subidas muito íngremes, subidas em muita altitude. Estamos a falar de uma subida que chega aos 92 metros, porque estamos a falar da Bélgica. O objetivo não é testar os trepadores. Aqui o objetivo é ter os classicómanos, é ter corredores que são bons punchers. Até os sprinters, até um sprinter pode vencer hoje a prova. O ano passado venceu Davide Ballerini, que é um sprinter. Há 2 anos venceu um corredor que é um híbrido, é o Jasper Stuyven, que já venceu uma Milão-São Remo, um corredor que se consegue destacar de um pelotão e vence. Pode sprintar e tem qualidade para sprintar, é um classicómano. Portanto, não esperem que venha para aqui o Renko Evenepoel ou que venha aqui o João Almeida ou o Tadej Pogačar ou o Primož Roglič vencer. É impossível. Quer dizer, é impossível até a primeira vez que vierem. Porque vindo de um Pogačar tudo é possível. Mas não creio. Por exemplo, corredores como um Wout van Aert. Mas sobre os corredores e sobre os favoritos do dia já iremos falar. Estamos então a falar da terceira subida, o Valkenberg. 800 metros, 5,4% de inclinação. Temos de ter em consideração que a parte mais difícil é a parte intermédia, em que o desnível chega a 8,3% de inclinação. Depois vai suavizando para 5, 3% até os corredores saírem desta subida. Depois temos aqui duas subidas, mas que muitas das vezes são observadas como a mesma, o Muur-Kappelmuur. O Muur são 1,2 km e esta, para mim, até ao momento, é a subida mais difícil, porque são 1200 metros a 7,6% de inclinação média. Estamos a falar de uma primeira parte, dos 600 primeiros metros feitos a uma pendente de 7%, que vai aumentando para 10%, portanto, aí vai desgastar muitas energias dos corredores, e depois volta outra vez para 7,5%. Mas é uma subida bastante equilibrada, bastante nivelada, bastante igualitária. Ou seja, não é uma subida que tenha uma subida muito íngreme, depois o desnível diminui muito. Não, é sempre consistente até ao fim. O Kappelmuur, é preciso ter cuidado com o Kappelmuur, são 900 metros, mas a pendente média é de 9%, se bem que a última parte, a pendente chega aos 12,1% de inclinação. Portanto, são subidas bastante explosivas, para ver se os corredores neste início de época já estão em boa forma física, e aqueles que não estiverem, meus amigos, é descartá-los da vitória final. Depois ainda temos a última subida,
que é o Bosberg. Uma subida de 1 km a 5,6% de inclinação, é antitética àquela subida que já falámos do Mur. O Mur é bastante constante, o Bosberg não. É bastante estranha porque tem uma parte que parece quase plana, a 1,8% de inclinação, depois tem uma subida a 14%, depois suaviza para 9% e depois termina a 4%. Portanto, é bastante distinta, por exemplo, de um Kapellmur ou de um Mur. Portanto, são estas 6 subidas que irão ser ultrapassadas mais do que uma vez que fazem parte desta prova da Omloop Het Nieuwsblad. Mas como vos disse anteriormente, há um bocadinho, aos 191,5 km depois de passarem no Bosberg, deixa de existir subidas que sejam contabilizadas, deixa de existir setores de pavé, que são mais de 9, como vos disse, ou seja, são ali cerca de uns 13, 14 km em que, se os corredores que estiverem a meio minuto do grupo principal podem ainda colar ao grupo e disputar a prova belga. Quanto aos favoritos do dia, ou quanto às equipas, primeiramente, que irão participar nesta prova. As equipas que irão participar nesta prova serão 25, portanto é um número bastante acentuado. Cada equipa levará os seus 7 corredores, como é hábito. Normalmente são 7 corredores, nas grandes voltas poderão ser 8. 25 equipas, 18 equipas do World Tour, portanto todas as equipas do World Tour irão participar na Omloop Het Nieuwsblad de 2022, mais 7 equipas pró-continentais. Dentro dessas 7 equipas pró-continentais, há que ter em consideração 2 equipas que são belgas, que é a Bingol Paula Sousas e a Sport Vlaanderen, que são 2 equipas bastante clássicas, bastante tradicionais no ciclismo belga. Juntando a Alpecin Fenix, que é a melhor equipa pró-continental do mundo, a BB Hotels, a Team Arkea Samsic, a Total Energies, 3 equipas francesas, devido também à proximidade geográfica, receberam um wildcard, aquele convite para participar na Omloop, e uma equipa que está também numa boa posição, porque está a fazer uma boa época, que é a equipa da UNOX, uma equipa norueguesa, que está com o objetivo de, em 2023, alcançar uma licença World Tour. Vamos ver se vai conseguir ou se não. Concretamente às equipas do World Tour. Há que ter em consideração a equipa que o ano passado venceu, que foi a Quick Step Alpha Vinyl, que traz aqui 4 corredores que podem vencer, em diferentes aspectos e em diferentes situações da prova. Se calhar o corredor com uma melhor finalização, mais velocista, até seja Florian Sénéchal. Com maior dificuldade, um Zdenek Stybar, um Yves Lampaert, sozinho, ou seja, um corredor que vai disputar a prova, destacando-se do grupo e chegando sozinho à meta, um Kasper Asgreen, que foi o vencedor ano passado da Volta à Flandres. Portanto, estamos a falar de uma equipa que tem 4 corredores que são capazes, estão capacitados para vencer a prova. Depende muito também da sua forma física. Ver se um Asgreen, que já esteve com o Covid-19, mas que fez uma sólida volta ao Algarve dentro das suas expectativas, ver o que é que o Lampaert e o Florian Sénéchal irão fazer, e o Zdenek Stybar, que também já deu um ar da sua graça numa das provas anteriormente realizadas, na Volta à Andaluzia, atacando numa subidazinha, assim, numa subida bastante para os Pancher, bastante íngreme, mas de curta duração. O grande candidato, na minha opinião, se tivesse que fazer aqui um favorito e depois um outsider, para mim o favorito será Wout van Aert, corredor da Jumbo-Visma, um corredor que é muitas vezes criticado porque desgasta-se muito e vai muitas provas e desgasta-se, e quando chega àquelas provas mais importantes não rende. O ano passado, exemplo, Tour de Flandres, Paris-Roubaix, Campeonatos do Mundo. Este ano ainda não correu, já correu ciclocross, mas ainda não correu provas de estrada. E eu creio que o Wout van Aert seja o grande candidato e o número 1 dentro da equipa da Jumbo, que também traz uma equipa espetacular com o Pascal Ayrton, com o Eduardo Affini, o Tijdje Benoot, o Tosh van der Sande, o Christophe Laporte, não, peço desculpa, o Van den Dijk e também o Mike Teunissen. Portanto, uma equipa bastante coesa em prol de um líder que será Wout van Aert. Mas não se sabe o que vai acontecer na prova. Caso tenha algum problema, existem outros corredores que podem disputar a prova dentro da Jumbo-Visma.
A Lotto Soudal traz sempre uma equipa bastante coesa para este tipo de provas. Estamos a falar de uma equipa que também, como a Quick-Step, são equipas belgas, portanto, objetivos para esta prova eles tê-lo-ão. Philippe Gilbert é sempre uma figura, mais do que ser candidato nesta fase da sua carreira bastante descendente, creio que não seja um candidato a vencer. Mas estamos a falar de um corredor que tem um palmarés inacreditável. Já venceu todas as clássicas, todos os monumentos, excetuando o Milão-São Remo. Ele pode fazer parte de um grupo bastante restrito de corredores que venceu todos os monumentos. Só lhe falta vencer a Milão-São Remo. São poucos os corredores que o conseguiram alcançar. Depois temos aqui corredores como o Florian Vermees, o tal corredor que o ano passado fechou em segundo na Paris-Roubaix e deu um bom ar de sua graça. Tínhamos à partida Tim Wellens, mas Tim Wellens teve um problema intestinal, teve um problema estomacal, peço perdão, e portanto não irá para esta prova. Notícia de ontem à noite, estando a gravar isto no dia da prova, sábado, teve um problema estomacal na noite de sexta para sábado. Creio que existem aqui corredores bastante interessantes, um Vitor Campenertz, um Jasper de Buist, Brent Van Moer, Harry Sweeney, portanto uma equipa bastante coesa. Portanto estamos a falar de equipas que até o momento trazem blocos bastante fortes, coesos, para este tipo de provas. A Intermarché Wanty para mim tem uma figura, Alexander Kristoff, corredor norueguês, é a figura número 1 desta equipa para esta prova. A AG2R La Citroën traz dois corredores que têm experiência, conhecimento e um deles vitórias nesta prova, que é o Greg Van Avermaet, o tal corredor que, se vencer hoje, alcança a sua terceira vitória e iguala ao recorde de 3 nomes que já referi anteriormente no vídeo. E Oliver Nassen, que é sempre aquele eterno hipotético vencedor de clássicas, mas que nunca conseguiu alcançar uma clássica ou monumento na sua carreira. Depois temos a Trek Segafredo, que traz Jasper Stuyven, que já venceu esta prova em 2020, antes da pandemia, portanto, nesta altura, a finais de fevereiro de 2020, e venceu ano passado a Milão-São Remo. Portanto, é um corredor que no início de época apresenta-se com uma qualidade fora do comum. Eu creio que é um dos corredores que pode fechar este ano um top 3. Dentro da equipa temos sempre um Eduard Tunes para colmatar uma possível baixa de rendimento de Jasper Stuyven e assumir a liderança da equipa. A Astana Kazakhstan Team eu creio que não traz assim um corredor com figura de este vai vencer. Traz um Moscon, traz um Lutsenko, traz um Leonardo Basso, um Gruzdev, um Federov, mas não sei até que ponto, talvez um top 10, pode ser que sim, mas disputar a prova não creio. A Bahrain Victorious traz uma equipa bastante forte, temos de ser sinceros. Traz um Fred Wright para trabalhar, um Gradec para trabalhar, um Luís León Sánchez, um todo vencedor, um grande campeão, um grande corredor espanhol, mas depois traz Matej Mohoric, um corredor de grande qualidade. O ano passado fez uma excelente temporada, um corredor que em sub-23 em júniores deu grandes alegrias ao seu povo, ao povo esloveno, mas que depois os seus primeiros anos no World Tour não foram assim muito iguais àqueles que tinha tido enquanto jovem, mas o ano passado um grande corredor, um senhor em cima da bicicleta, para mim o melhor descedor, o corredor que melhor desce no pelotão internacional. Também vão trazer um corredor cheio de experiência, um Henry Schausler, um Phil Bauhaus, que é um corredor, um sprinter, que tem uma excelente ponta final e que pode, se passar aqueles muros, ter probabilidades, mas a figura principal é o campeão europeu, campeão italiano, vencedor do Paris-Roubaix 2021, Sonny Colbrelli, o corredor italiano que para mim também, o ano passado fez uma época extraordinária. Nunca pensei que o Colbrelli fosse ter uma época tão espetacular como a do ano passado. Ele, há uns anos, estava sempre em etapas do Tour de France, batia na trave ou ficava atrás de um Peter Sagan, mas o ano passado ele fez uma época magnífica. E se ele ainda vier com essa forma física, acredito que possa intrometer-se no top 3. Agora, Hansgrohe traz aqui um conjunto bastante interessante. Não consigo olhar para a Bora e encontrar um corredor que possa ter legitimidade para vencer.
Só se numa hipotética situação o Nils Politt, que é bastante idêntico a um Kasper Asgreen, corredores que podem se destacar, sair do pelotão e atacar sozinho a prova e vencer sozinho. Se chegar um grupo à meta, que é o mais expectado, temos sempre um Jordi Meuse que vem a ganhar uma bela forma física e a vingar-se como um sprinter dentro da equipa alemã da Bora-Hansgrohe. Depois temos a equipa da Cofidis, traz Brian Cocar, um corredor sempre bastante interessante. A AF Education Easy Post traz o Michael Valgren, cuidado com este senhor, que o ano passado voltou a andar como há uns anos andava, um vencedor da Amstel Gold Race, um vencedor, um grande corredor, era isso que eu queria dizer, e vai intrometer-se no hipotético top 5, se estiver em boa forma física. A Groupama FDG traz outro corredor como o Nils Politt, como o Kasper Asgreen, que é o Stefan Kung, um corredor que é um grande contrarrelogista e pode vencer a prova dessa mesma maneira. Temos a Ineos. O que é que vamos dizer da Ineos? Uma das melhores equipas do mundo. Traz um Thomas Pidcock, que eu creio que pode se intrometer, mas vamos ver se ele vai conseguir passar bem aqueles setores de empedrado, sendo um corredor levezinho. Traz um Ethan Hayter, um Jonathan Narvaez, etc. O Magnus Sheffield, corredor de 19 anos que obteve a sua primeira vitória enquanto corredor profissional na Volta à Andaluzia. Bem, tem aqui um conjunto também bastante equilibrado. A Israel, que o seu líder infelizmente não vai estar em prova, que é Seth Van Mark. Também a mesma situação no dia anterior, na sexta-feira, houve qualquer problema e ele não vai participar na prova. Mas tem sempre um corredor que é muito constante e consistente, chamado Simon Clark. Um corredor que início de época não tinha contrato, a Israel deu-lhe um contrato e ele já tem resultados de top 10. Portanto, muito cuidadinho com este senhor e também com Tom Van Asbroek, por exemplo, dentro da equipa israelita. A Movistar é uma equipa que, em termos históricos, não é uma equipa que tenha muitas ambições dentro destas clássicas belgas, mas traz um conjunto bastante interessante. Traz Alex Aramburu, a nova aquisição do ano vindo da Astana. Ivan Garcia Cortina. O Ivan Garcia Cortina é um corredor que demonstrou qualidade na Bahrein, chegou a Movistar, ainda não acertou com a tecla, não vencendo qualquer tipo de prova, mas é um corredor que tem um potencial para vencer estas clássicas. Vamos ver se é este o ano. A Bike Exchange não traz, assim à primeira vista, talvez o Diane Smith seja a principal figura, até porque é das equipas que traz menos corredores, apenas 5 dos 7 possíveis. A equipa da DSM traz uma equipa bastante interessante com 3 corredores que eu acho que podem se vingar no top 10. Em primeiro destes 3, o Jon Degenkolb, corredor que já teve uma grande carreira, já foi vencedor da Paris-Roubaix. Soren Kragh Andersen, um corredor que sozinho é melhor do que mal acompanhado, portanto sozinho pode vencer a prova na mesma perspectiva do Politt, do Asgreen e do Kung. E se Degenkolb não conseguir, Nicky Jarnt pode ser o sprinter, o velocista desta equipa na fase final. A equipa dos Emirates traz Gaviria, Alessandro Covi, que está numa forma física espetacular. Eu acho que ele vai ser o corredor do ano, no sentido de ser uma revelação, porque este ano já demonstrou vitórias, 2 vitórias, já andou de camisola amarela na Volta à Andaluzia. Traz sempre Matteo Trentin, que é um corredor que neste tipo de clássicas lhe assentam que nem uma luva, mas a ponta final parece estar a escassear este corredor italiano. E falando dos nossos portugueses, a UAE Team Emirates traz Rui Oliveira. Por que não Rui Oliveira? Por que não Rui Oliveira terminar num top 10 nesta prova? Eu não duvido, eu até creio que pode ser possível este resultado por parte do nosso corredor português. Portanto, quanto às equipas do World Tour, estamos conversados. Para mim, favorito, Wout van Aert. Depois, assim, aquele corredor que pode surpreender, o outsider. Eu digo-vos o nome. Vai ser o dorsal número 237 da prova, Antonito Regis. Corredor da Total Energies, que não vai ser o líder. O líder será Peter Sagan, mas eu duvido muito da forma física de Sagan nesta época. Primeiro de tudo, mudou de equipa. Segundo, os resultados que vinha a demonstrar já não eram compatíveis com os resultados que já demonstrou. Normal, é a força da idade.
Este ano já participou numa prova que foi o Tour dos Alpes, o Tour dos Alpes Marítimos e do Var. O Tour dos Alpes é no outro lado, é na Itália. Este que referi é na França. Forma física ainda muito longe da sua melhor forma física. Creio que será Turregis a obter o melhor resultado dentro da equipa francesa. Eu aposto top 5. Corredores aqui para-continentais. A equipa de Alpecin com Dries de Bon, com um Sandro Maurice. A BB Hotels não creio que traga assim um corredor que possa fazer moça no hipotético top 10. A Bingol com Timothy Dupont. Creio que Timothy Dupont poderia ser também um bom outsider dentro das equipas que não são muito conhecidas. A equipa da Sport Vlaanderen também tem aqui grandes dúvidas sobre algum corredor que possa interferir num top 15. E a Arkea Samsic, que traz aqui corredores interessantes. Connor Swift é sempre um corredor bastante interessante a ter em consideração nestas provas. O Daniel Maclay, também muito importante, e sobretudo um corredor que está com uma boa forma física, já venceu 2 vezes este ano, Amaury Capiot. É preciso ter em consideração este nome para o dia de hoje. A UNO-X traz um corredor que pode também fazer estragos, o Rasmus Tiller, que é um corredor que o ano passado, se bem recordo, fez uma boa chegada numa das clássicas que existiu na Bélgica, em que perdeu, mas verificou-se a sua grande qualidade. E traz um corredor que salientar mais o seu lado de corredor voltista, que pode vir a ser, e que já demonstrou este ano vencendo uma etapa na atual de V6, que é o Tobias Halland Johansson, corredor norueguês da UNO-X. Portanto, quanto ao Omloop Newsblad, quanto à prova, quanto ao percurso, quanto às equipas e quanto aos candidatos, estamos conversados. Para mim, então, Wout van Aert vai vencer, ou melhor dizendo, é o grande favorito. Até posso enviar aqui um top 3. O meu top 3 para o dia de hoje será Wout van Aert em primeiro, Sonny Colbrelli em segundo, e eu vou apostar no meu wildcard, que será Anthony Turregis em terceiro lugar na Omloop Newsblad deste ano. Se estarei certo, pode ser que não. Espero que sim, mas também não tiver, olhem, paciência. Caso queiras deixar a tua opinião sobre a Omloop Newsblad e deixar um top 3, não hesites, deixa na caixa dos comentários para existir aqui uma certa interação entre eu e vocês que me estão a ouvir. Deixem o vosso like e o vosso dislike consoante a vossa opinião sobre o vídeo. Se existe alguma coisa que eu posso melhorar, que não possa melhorar, coisas que estão bem, coisas que estão mal, já que é mais fácil falar das coisas que estão mal do que coisas que estão bem. É a verdade do ser humano. E a gente vê-se por aí. Um grande abraço.